Olá! Hoje eu gostaria de trazer um trecho de um texto chamado Por Alguma Poética na Docência, a Didática como Criação. É um trecho que fala justamente sobre docência, sobre didática, e que eu achei pertinente para que nós pudéssemos realizar, fazer algumas conexões aí com o pensamento. Né? E o trecho ele diz mais ou menos assim: nessa direção, retomamos o termo didática de modo rasurado, tal como operado por Jacques Derrida, ao instaurar uma economia da suplementaridade, a qual inscreve na palavra uma dupla via, ou melhor, articula um funcionamento regulador de sua polissemia. Portanto, se a didática da tradução reinterpreta, em termos de linguagem e silêncios, políticas e culturas, valores sociais e fatos temporais, aquilo que é, por sua vez, produzido em áreas tão amplas, como aquelas que Deleuze e Guattari denominaram as três caoides ou filhas do caos, a ciência, a arte e a filosofia, somos instados a considerá-la um modo de vida agenciador de encontros, por meio da tradução criadora. Então, dois pontos parecem centrais para nós pensarmos aí a didática, né, a docência, enquanto pela perspectiva da filosofia da diferença. Né? Então, o primeiro ponto seria essa ideia de didática rasurada. E o segundo ponto, enquanto um agenciador, né, um agenciamento de encontros. E aí nós podemos pensar a didática rasurada enquanto uma palavra, enquanto um conceito do qual nós não conseguimos nos afastar para dizer aquilo que nós queremos dizer, né, para falar aquilo que nós queremos falar, mas ao mesmo tempo queremos talvez dizer outras coisas, né? Queremos abrir a possibilidade de significados em relação a essa palavra. Então, a filosofia da diferença e um pensamento da diferença, uma docência da diferença, ela não pode entender a didática enquanto meios concretos, meios fechados de se ensinar, meios concretos e fechados de se aprender. A didática aqui, ela precisa estar aberta, ela precisa estar impulsionada, né? A sua multiplicidade precisa ser impulsionada para além da ideia de como se fazer alguma coisa, né? Para além da ideia fixa de como algo se estrutura ou como algo se dá na prática ou na teoria. Então é nesse sentido que os autores, né, e a autora ainda se utilizam do termo didática, porém se utilizam de outras maneiras. E aí o segundo ponto importante do qual nós chegamos é em relação à didática enquanto um agenciamento de encontros, enquanto uma proposição de encontros. E essa ideia é bastante interessante para pensar uma didática que é normalmente pensada pela via do estritamente de ensino, ou então de ensino-aprendizagem. Né? Aqui os autores e a autora se afastam um pouco dessa ideia para dizer que a didática é uma possibilidade de encontros. A didática ela é também esse agenciamento de encontros, esse agenciamento de possibilidades, assim como a criação de todos esses agenciamentos, assim como a criação desses encontros. Então, essa didática rasurada, né, ela está mais preocupada em produzir esses encontros, produzir esses espaços, produzir, captar, gerar esses agenciamentos do que em si ensinar ou aprender, porque justamente problematiza a ideia de ensino e de aprendizagem, problematiza a ideia balizada de ensino e aprendizagem. Então, a questão que fica, né, é como pensar uma didática, como pensar uma docência, né, como pensar uma escola promotora desses encontros, uma escola que, ou professores e professoras que sejam desapegados e desapegadas do seu ensino ao ponto de promover encontros aos seus alunos e se utilizar e
potencializar a sua própria prática a partir desses encontros que são construídos, que são produzidos e que são, acima de tudo, inesperados, rizomáticos. Então, seria essa a ideia e o pensamento que fica aí para nós levarmos o debate adiante. Obrigado.